Poucos minutos antes de vir para cá, eu me debatia com a palavra de Deus. Cada mensagem é, na verdade, um grande desafio, um desafio prazeroso, é verdade, mas é um desafio. É uma responsabilidade muito grande, enorme, ser boca de Deus na sua geração. Quando eu estava ali, no escritório de casa, pensando, meditando, de repente, enquanto eu pensava em como Deus me ama, o quanto Deus nos ama, deu uma confusão lá na cozinha de casa. De repente, Nicolas e Jonathan, meus dois filhos menores, entram no escritório. Jonathan com uma maçaroca de papel higiênico enrolado na mão. Nicolas vindo atrás. Vitória chega com um pano e um rodo, aparece Vitória com um pano e um rodo limpando o chão da cozinha. Era sangue para tudo quanto é lado, porque o Jonathan tinha brincado com faca e cortado um vasinho. E aquele Deus nos acuda na cozinha de casa, eu estava preparando a mensagem. Tentei lavar a mão do Jonathan, e o Jonathan, num desespero total, parecia que eu é que estava arrancando a mão do Jonathan. O guri estava descontrolado. Aí eu levei o Jonathan para o pronto-socorro. Eu bem poderia ter levado o Jonathan para o pronto-socorro para tomar calmante, em vez de tratar do dedo, mas era para tratar do dedo. E o enfermeiro, muito atencioso, muito solícito, cuidou do dedo do Jonathan, fez um curativo cuidadoso, colocou 2 pedacinhos de madeira, fez uma tala para imobilizar o dedo, porque o corte, apesar de pequeno, foi fundo e bem na junta. Então ele imobilizou o dedo do Jonathan e fez uma pergunta para o Jonathan, se o Jonathan era um homem ou um saco de batata. O Jonathan errou feio. Ele estava brincando com faca. As crianças têm que tapar o ouvido para não ouvir isso. Ele estava brincando com faca porque queria fabricar uma flecha. Agora, a unção do índio. A unção nova, estava lá com a unção do índio. Meu pai, não é possível. Mas ele estava mexendo com uma faca extremamente afiada, perigosa, coisa que não se faz, evidentemente. Graças a Deus não foi um negócio pior. O Senhor deu livramento. Ele realmente, com aquela facona, poderia ter perdido o dedo, poderia ter atingido o nervo e ficado com o dedo defeituoso. Mas, pela misericórdia de Deus, não foi isso que aconteceu. O Jonathan merecia ser disciplinado. Porque foi um erro por reincidência, algo que ele já está cansado de saber que não pode ser feito, brincar com faca. Mas ele não foi disciplinado. Lá em casa, eu e minha esposa, vocês sabem, temos 4 filhos, e os nossos filhos, quando erram por obstinação, quando é uma desobediência, em algo que eles já sabem, já estão cansados de saber que não é para ser feito, eles são disciplinados sim. Mas hoje o Jonathan foi coberto de graça. Não estou dizendo que a graça por vezes não nos discipline, não nos corrija. Por vezes é graça de Deus a correção. Amém? Amém. O bom pai corrige. Mas hoje nós ficamos absolutamente compadecidos. Primeiro porque ele estava desesperado mesmo. Segundo porque ele estava sangrando horrores. Mais um pouco o guri fica branco, brincadeira. Bem moreninho, nem ia mudar de cor não. Mas deixamos que a própria consequência do erro fosse a sua correção. Por causa da graça, por vezes nós deixamos de receber, não poucas vezes, o castigo que merecíamos. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, versos 3 a 5 diz: graça e paz. Paulo está saudando os Gálatas. Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Então diga: Deus, em Cristo, se deu por nossos pecados. A graça é exuberante, é inexplicável, é bondosa, é admirável, é extremamente amorosa. Em vez de simplesmente condenar os pecados, Deus decide Ele mesmo assumi-los. E o Filho é morto, na verdade, Ele se entrega à morte, ninguém o mata, ninguém pode tirar a vida dele, Ele é o Senhor da vida, mas Ele entrega a sua vida em lugar de nos entregar punição para os pecados. Pensando em nós aqui nessa noite, vou dizer algo para você que talvez soe exagerado, mas não há uma gota de exagero nisso que eu vou dizer. Não existem pessoas mais agraciadas, não existem pessoas mais abençoadas nesta noite que eu e você. Independente da crise que você esteja vivendo, porque problemas todos temos, eles fazem parte da existência humana. Independente da tragédia que talvez recentemente tenha chegado à tua família, preciso repetir: todos nós que estamos aqui nesta casa, nesta noite, somos pessoas por demais abençoadas. Nós hoje, aqui nesta casa, podemos comungar com os irmãos, comer com eles daqui a pouco pão e tomar o suco da uva. Podemos hoje, nesta casa, comungar com o Cristo, que entregou seu corpo, que derramou seu sangue por nós, pelos nossos pecados, por nós, seus discípulos. Podemos, se não somos ainda discípulos, abrir o coração e receber o perdão dos nossos pecados, tornando-nos então discípulos. Tudo o de que nós precisamos já nos está sendo dado, sendo oferecido graciosamente. Estamos numa casa de graça, numa casa de oração, no dizer de Jesus, que é casa de bênção. Estamos cercados da graça de Deus por todos os lados. Eu tenho a impressão de que a graça ao nosso redor é como se fora, aquela canção diz, a graça é como um rio e eu estou me afogando. Olha para o seu irmão: estamos nos afogando na graça que está nos cercando por todos os lados. Aleluia. Tudo aquilo de que necessitamos, de fato necessitamos, é nos gratuitamente dado por Deus em Cristo Jesus. Agora, muito antes de nos ensinar a prática do bem, muito antes de ser o pai que diz: olha, vá por aqui, preste muita atenção. Deus se mostra o pai que dá, e que dando, serve então para nós de exemplo da graça, exemplo de bondade. Muito antes de dizer: filho, ama o teu próximo como a ti, Deus nos ama a tal ponto que se dá em Cristo por nós. Muito antes de nos dizer: filho, filha, perdoa, mas perdoa a todos por tudo. Deus perdoa os pecados mais terríveis. Não sei quantos de vocês viram isso, saiu esta semana no informativo Gospel Prime. Na África, os cristãos estão sendo devastados no norte da África, no norte do continente africano, devastados pelo Islã. Só esta semana, numa comunidade cristã, 15 mulheres foram estupradas na igreja.
e o pastor da igreja foi raptado, não se sabe o paradeiro dele. Por incrível que pareça, Deus olha para essa igreja, para esses cristãos que sofreram esse baque esta semana, e diz: perdoa. O perdão do cristão é incondicional, tal e qual a cruz é perdão incondicional. Paulo escreve novamente aos Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, Paulo diz: se você vê alguém errando, olha para isso com um olhar de mansidão. Não aflore na tua justiça humana, dizendo merece ser condenado. Não faça isso. Em especial se for um cristão, olhe para ele lembrando que vocês são filhos do mesmo pai, e você precisa vigiar para não cometer o mesmo erro. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum erro, em algum delito, em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, conduzam-no ao Senhor, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros. E eu preciso dizer o termo que Paulo usa aqui no original grego, porque é diferente do termo que vai aparecer mais à frente. Paulo depois vai dizer: cada um deverá levar a sua própria carga. Aqui, agora, no verso 2, Paulo diz: barós, aquilo que é pesado e que não dá para ser carregado sozinho. Tem que ter mais gente carregando. Levai as cargas uns dos outros. Diga comigo: somos agentes de santificação. Conduzimos nosso irmão, dizendo: meu irmão, está errado isso. Fazemos isso com o espírito de mansidão. Fazemos isso carregando a carga do irmão, dizendo: meu irmão, está errado, o que está acontecendo? Você não está conseguindo vencer? Então a gente vai orar. Então eu vou orar por você. Então eu vou lutar junto contigo. Então a gente vai jejuar junto, e junto a gente vai vencer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Diga: a lei de Cristo. Interessante que essa expressão não é comum à Bíblia. Não é comum nem no Antigo, impossível, porque o Cristo ainda não tinha vindo. Mas também não é no Novo Testamento essa expressão lei de Cristo. O que é isso? Lei de Cristo. Que lei é essa? Do que Paulo está falando aos Gálatas? Ele está fazendo muito provavelmente uma referência à fala de Jesus em João 13, e que é repetida na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, quando Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Essa é a lei de Cristo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, o novo mandamento, a lei de Cristo, é amar o outro no nível de dar a minha própria vida por ele. Esse é o novo mandamento. Antes, o Velho Testamento dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus diz: ama o teu próximo mais que a ti mesmo. Porque Jesus abre mão da sua própria vida por mim e por você.
E diz: façam o mesmo. Eu costumo dizer que a lei exige algo de nós. Teve um momento do ofertório aqui, a lei fala de 10%, a graça exige muito mais. A cruz de Cristo vai muito além das exigências pequenas, limitadas da lei. Entretanto, voltemos aqui ao texto e avancemos para a parte final dele, verso 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, diga: não somos nada. Olha que afirmação dura, forte. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo diz: não, que somos nós. O que importa é Cristo em nós. Jesus vai dizer: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, e teremos lava-pés daqui a pouco, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, ser servos uns dos outros, humilhar-se diante dos outros. Esse é o Espírito de Cristo, essa é a lei de Cristo. Porque eu vos dei o exemplo, diz ele em João 13, verso 15, é o que eu estou lendo, para que como eu fiz, façais vós também. Paulo volta a dizer no verso 4 de Gálatas 6, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. É interessante essa linguagem de Paulo aqui, preste muita atenção. Paulo está dizendo para nós, o Russell Shedd comenta esse texto com uma belíssima e compreensível profundidade. O Russell Shedd, analisando o original, fazendo uma exegese do texto, diz o seguinte: Paulo está tratando de uma visão sobre a espiritualidade baseada na comparação. Ou seja, um homem que diante de Deus se acha justo, se acha reto, porque comparando-se com outros, ele diz: eu erro menos. Essa é a ideia que Paulo está expressando aqui em Gálatas 6, verso 4. O homem que olha para a sua obra, mas ele tem um olhar na sua obra, a partir do olhar na obra do outro. E Paulo na sequência vai dizer, prestem muita atenção: Deus não vai nos julgar de acordo com a obra do outro. O critério de juízo de Deus no dia final é a nossa obra de acordo com os nossos dons, de acordo com aquilo que Deus nos falou e nos deu. O do outro é do outro. Por isso, no verso seguinte, Paulo vai dizer, e aqui ele muda a expressão de carga, é outro termo, não é mais o termo lá do verso 2. Agora no verso 5 ele vai usar fortion. É um termo ligado à mochila do soldado, o aparato do soldado, que só o soldado carregava. Então Paulo vai dizer no verso 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Ou seja, no dia do juízo, seremos julgados não de acordo com o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. O nosso fardo é só nosso. Amém? Essa é a ideia. Vou saltar para o verso 9, do mesmo capítulo 6 de Gálatas. Vamos dizer juntos isso? Diga comigo: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não tivermos desfalecido. Aleluia. Isso tem a ver, e muito a ver, com João 13, verso 1. Não nos cansarmos de fazer o bem. João 13, verso 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Amou o Tomé que duvidou, amou o Pedro que negou, amou o Judas Iscariotes que traiu. No Getsemane ele diz: amigo, é com um beijo que traz o Filho do Homem. Jesus ali é ternura, é amor. Amou o Filipe que disse: vamos nós, lá na ressurreição de Lázaro, vamos nós também para morrermos com ele. Amou, 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 até o fim. E colheu apóstolos. E colheu homens cheios do Espírito Santo. Judas, não, porque a Escritura diz era filho da perdição. Os demais, porém, homens que, como diz o livro de Atos, revolucionaram o mundo. Hoje, Jesus Cristo está plantando amor no meu coração e no seu coração. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo plantou amor no meu coração e no seu coração. E é justamente porque Ele plantou amor, que Ele está colhendo culto, adoração aqui nessa noite. Há uma expressão de Paulo sobre a graça de Deus. Deus quer obediência. Deus vive obediência. Aliás, temos visto isso nas quintas-feiras, quando falamos sobre o Filho Eterno. O Filho Eterno sabe o que é obediência desde sempre. Deus tem a experiência da obediência desde sempre. A graça de Deus, diz Paulo, nos ensina algo continuamente, que é o compartilhamento, especialmente com aqueles que fazem parte da família da fé. A Bíblia diz que o Senhor Jesus amou os seus até o fim. Hoje estamos celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala para nós sobre amarmos nossos irmãos até o fim. Essa expressão aparece, por exemplo, em Gálatas 6, verso 10, referente ao cuidado pelos irmãos. Paulo escreve: enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A graça nos ensina a compartilhar, e aqui o fazer o bem é mesmo bem material, viu? A ideia lá no grego é mesmo cuidado material do irmão. A graça nos ensina a cuidarmos materialmente dos irmãos da fé, especialmente dos irmãos da fé. Agora, a graça nos ensina a, diga comigo, compartilhar, amar, perdoar. Mas sobretudo eu quero dizer a você que a graça, porque faz isso conosco, também nos ensina isto, que é o clímax: adotar. A graça é, sobretudo, graça que adota. A graça nos ensina a amarmos profundamente todos aqueles que nos rejeitam, amarmos aqueles que nos são hostis, porque é exatamente isso que Deus fez na cruz do Calvário com todos aqueles que foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Deus amou os hostis. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos elegeu, diz a Escritura, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E aqui eu estou novamente citando um parágrafo do trabalho lá da dissertação de mestrado. Na verdade, uma citação bíblica de vários textos num único parágrafo. Segundo tal propósito, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Diga, adoção de filhos. E Paulo finaliza: portanto, irmãos, vocês são filhos de Deus, guiados por seu Espírito, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos,
Abba, Pai. A síntese da ideia de Paulo sobre o modo como Deus se aparenta, cria parentesco conosco por causa da cruz. A ideia de Paulo, a síntese dessa ideia é: Deus nos adota como filhos graciosamente em Cristo Jesus. J. Packer, um teólogo anglicano inglês, ele é professor de teologia no Regent College, em Vancouver, Canadá. Ele diz o seguinte: nosso entendimento do cristianismo não pode ser maior do que a nossa apreensão, a nossa compreensão, o nosso ato de capturar o sentido profundo de adoção. Ou seja, ninguém pode entender de fato o cristianismo sem que entenda que cristianismo é sobretudo adoção. Deus nos pega como filhos. De todos os dons da graça, diz Packer, de todos os dons da graça, a adoção é o maior. Adoção é olhar para o outro que, sem ter o mesmo sangue que nós, é nosso sangue. É olhar para aquele que, sem ter vínculo gestacional conosco, é ser humano, é humanidade. É olhar para aquele que, mesmo tendo um rosto diferente do nosso, é da nossa espécie. O termo latino para adoção, adoptio, significa dar o seu próprio nome, pôr o nome em. Tem uma ligação profunda, íntima, com o grego do Novo Testamento, que só é usado por Paulo. Só Paulo fala de adoção no Novo Testamento. Huiotesia, que é uma junção de huios, do grego filhos, e tesis, posição. Ou seja, é ser colocado na posição, na condição de filho. É ter como filho aquele que não tem a natureza filial, mas é filho. É posto nessa posição. Desse modo é tratado. No dizer de Paulo, existe um processo. Estamos vendo a graça adotando de Deus. Existe um processo que é essa adoção de Deus. Eu vou citar apenas para fins didáticos, só para a gente poder compreender, porque essas coisas podem acontecer simultaneamente. Não há essa divisão no tempo, mas para fins didáticos eu vou citá-las separadamente. Elas podem ser simultâneas. 3 coisas acontecem. Primeiro, diga comigo: perdão dos pecados. A graça de Deus em Jesus Cristo apaga os nossos pecados. O homem mais sujo, mais corrupto, é visto como justo. Isso nos escapa, eu sei. Eu tenho plena consciência disso. Por isso é graça de Deus. Aquele ladrão na cruz, essa semana a gente conversava isso no discipulado. Aquele ladrão na cruz, ao lado do Senhor, ele só estava ali por ser terrível, por ser criminoso, de crimes gravíssimos. Ele não estava condenado à morte por ser uma, aspas, pessoa de bem. Ele apenas confessa, falando com outro ladrão: nós estamos aqui por causa dos nossos feitos, nós merecemos, mas este nenhum mal fez, referindo-se a Jesus. Ele admite a gravidade dos seus erros e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele admite ser um pecador, admite a gravidade dos seus erros, mereciam morte, mas ele também admite uma coisa: esse homem que está aqui, pelos gestos dele, pelo perdão, pelo Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e por tantas outras coisas que eu estou testemunhando aqui, esse homem não é um simples homem, é algo especial, ele é rei. Jesus, lembra de mim. E o Senhor olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a graça que apaga os pecados.
ela apaga, e como diz o texto de Gálatas, Deus usa ferro para afiar ferro, irmão para afiar irmão, na exortação em amor, no conselho em amor, para que o outro deixe o pecado, e assim vamos juntos crescendo em graça. Além de perdoar pecados, a graça de Deus purifica. Nós ganhamos vestes novas, nós vencemos a força do pecado. E vencendo a força do pecado, a terceira ideia de Paulo no conceito de adoção é: somos recepcionados como filhos e filhas, sentimos a paternidade de Deus. Segundo aos Coríntios 6, a partir do verso 14, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus? E aqui o templo de Deus é o corpo do salvo. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como Lee Strobel, um repórter ateu que se entregou a Cristo, escreveu, dentre outras obras, uma que é editada pela editora Vida, em defesa da graça. Lee Strobel diz: a graça de Deus vai além do perdão. Deus não apenas nos perdoa, nem sequer apenas nos purifica, Deus nos recebe como filhos. Quantos aqui tiveram na cruz de Jesus seus pecados perdoados? Digam amém. Quantos aqui na cruz de Jesus recebem poder, não apenas para viverem o perdão, mas para não ficarem escravos do pecado? Quantos aqui creem que recebem, por meio da cruz de Cristo, a bênção de uma pessoa chamada Espírito Santo, e com essa pessoa, força para não viverem escravos do pecado? Digam amém. Amém. Porém, a graça de Deus nos dá algo mais que isso. Além de perdão, além de poder para ficarmos livres do pecado, nos dá adoção. Eu quero ir para a parte final desta mensagem, fazendo o que Jesus muitas e muitas vezes fazia. Ele contava histórias. A história que eu quero contar, finalizando essa mensagem, é absolutamente real. E eu apelo a você que não poupe elogios a Deus no final dessa história. Durante o relato, eu vou ler mesmo trechos. Eu poderia contar a história, mas eu quero passar para vocês detalhes espetaculares, belíssimos e extremamente sensíveis dessa história, conforme eles são narrados pela própria irmã que os viveu. Stephanie Fest é o nome dela. A história é longa, mas eu garanto a você que cada segundo de atenção valerá muito a pena. Stephanie Fest nunca conheceu seu pai. Ela suspeita que o pai tenha sido um soldado americano, possivelmente um oficial, que lutou na Guerra da Coreia, iniciada em 1950. Talvez, diz Stephanie Fest, seu pai esteja vivo em algum lugar do mundo, mas não é possível saber. Stephanie Fest foi entrevistada por Lee Strobel. Ela responde uma série de perguntas com aquela cadência típica dos asiáticos, devagar e sempre.
De vez em quando ela olha para o lado na entrevista, diz Lee Strobel, ela vai tentando reviver a experiência que na verdade ela luta para poder descrever. Às vezes ela se inclina para frente, ela gesticula com as mãos, tentando entender tudo aquilo. Lee Strobel está diante dela, na sala da casa de Stephanie, e ele, sem saber como começar a entrevista, diz: nós dois nascemos mais ou menos na mesma época, não? E ela responde: não sei exatamente onde ou quando nasci. Possivelmente em Pusan, pois me disseram que tem o sotaque daquela região. Mas quando? Não sei. Ainda que com certeza tenha sido na mesma época em que você nasceu. Eu devo ter a sua idade. Lee Strobel continua e diz: minha memória mais antiga é do meu 3º aniversário. Os meus avós da Flórida me deram de presente um veleiro de madeira, mas quando nós nos mudamos para Chicago, eu acidentalmente o esqueci e fiquei arrasado. Lee Strobel começa a rir pensando naquilo. Ele diz: estes são os traumas de um menino branco, da classe média, crescendo na América do Norte, abastada dos anos 50. E ele olha para Stephanie e diz: tenho certeza de que a sua memória mais antiga é muito diferente. Qual é a sua lembrança mais remota? Os instrumentos podem parar um pouquinho. Ela sorri e diz: eu tinha mais ou menos a idade de 3 ou 4 anos. Era a festa da colheita na Coreia, quando os familiares se reúnem na casa do ancestral mais antigo. Eu me lembro de toda a alegria, dos doces, das brincadeiras, de eu usar um lindo vestido, mas também lembro exatamente da minha mãe, triste e pesarosa. Naquela noite, houve uma discussão entre os parentes a respeito da escolha que ela havia feito para o seu futuro. Lee Strobel pergunta: que tipo de escolha? Stephanie diz: depois da Guerra da Coreia, não havia no país lugar para crianças que não fossem inteiramente coreanas. Naquela noite, surgiu uma oportunidade para que minha mãe se casasse, mas eu não fazia parte do pacote. Os parentes disseram que tinham encontrado um homem que queria casar-se com ela, mas ela não poderia me levar. Para ela, a escolha era: quero ter um futuro, mas se quiser, não posso levar minha filha comigo. Houve muita discussão, muita vergonha, muita culpa. Eu me lembro da minha mãe chorando e me segurando a noite inteira. Lee Strobel continua a entrevista e pergunta: isso era por causa de crianças nascidas fora do casamento? Stephanie diz: sim, especialmente aquelas que não eram inteiramente coreanas. Nós éramos a lembrança de uma guerra feia. Não sei a palavra em inglês para isso, ela diz, mas os coreanos têm uma forte convicção de pureza racial. E quando eu era mais nova, era diferente das outras crianças. O meu cabelo e a cor da minha pele tinham tons ligeiramente mais claros. Eu tinha nos olhos uma prega que muitos coreanos não têm, e meu cabelo era encaracolado, algo totalmente estranho para os coreanos. Então as pessoas sabiam que eu não era puro sangue. Strobel pergunta como terminou o drama familiar. Ela diz: em algum momento, a minha mãe tomou uma decisão. Ela iria me entregar aos cuidados de alguém. Disse que eu iria para a casa do meu tio. Poucos dias depois, eu me lembro, eu estava caminhando para a cidade com ela em uma estrada suja. Aquela foi a primeira vez em que eu ouvi o apito de um trem. Perguntei o que era aquilo e ela respondeu: é um aviso de que vamos embora. Quando o trem chegou, ela embarcou comigo. Naquela época, os asiáticos não usavam malas, enrolavam suas coisas em
um embrulho do tamanho de um grande lenço, o levavam como se fosse uma sacola. Dentro havia uma refeição e uma muda extra de roupas. Minha mãe colocou esse embrulho no guarda-volumes, acima da poltrona do trem, me pôs nos joelhos e disse: não tenha medo. Pediu que eu saísse do trem com os outros passageiros e que aguardasse, pois o meu tio me encontraria. E ela se foi. Lee Strobel pergunta: e o que aconteceu quando você desceu do trem? Por um momento, Stephanie não respondeu. Devagarinho, sacudindo a cabeça, ela revelou: ninguém apareceu para me pegar. Ali estava uma criança, um pouco maior que um bebê, jogada em um lugar assustador e perigoso, que estava predisposto a rejeitá-la. Um mundo sem a graça de Deus. Lee Strobel olha para a irmã Stephanie Fest e diz: você deve ter tido um ataque de pânico, não é? Ela diz: a princípio não. Pensei, vou ficar aqui na plataforma e o meu tio virá me buscar. Mas quando anoiteceu, os trens pararam de circular. O chefe da estação chegou e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu lhe disse que estava esperando pelo meu tio. E aquela foi a primeira vez que alguém me chamou de Tug. Stephanie contou isso para Lee Strobel e ela estava quase vomitando aquela palavra, Tug. Strobel perguntou: o que quer dizer Tug? Ela disse: é uma palavra desagradável. É como xingar um negro de crioulo. Significa basicamente mestiça, mas é mais que isso. É um sentido de lixo, de sujeira, de bastarda, de diabo estrangeiro. Todas essas conotações negativas. É estranho. Tenho certeza de que minha mãe deve ter me dado um nome, ela disse, mas eu não consigo me lembrar qual era meu nome. Então, em certo sentido, aquela palavra se tornou o meu nome. Tudo. Minha identidade, diz Stephanie Fest, começou naquele dia como Tug. Eu era o lixo, eu era a bastarda, e era assim que as pessoas me chamavam. Lee Strobel pergunta: e o que aconteceu depois? O chefe da estação me enxotou dali, me chamando de Tug. Saí daquele local até encontrar um vagão de bois encostado junto a um muro. Eu me arranjei por ali naquela primeira noite. A menina tinha entre 3 e 4 aninhos. Coloquei palha sobre o meu corpo, abri o pacote, comi o lanche que minha mãe tinha preparado para mim. Tentei dormir, mas me lembro de ouvir cães, sons estranhos, ruídos de gado. Eu estava muito assustado. Mas eu não estava com pânico. Strobel pergunta: mesmo sendo criança, você não estava com pânico? Ela diz: eu confiei na minha mãe. Em algum lugar da minha mente, eu pensava que o meu tio viria me buscar. Lee Strobel hesita em fazer a próxima pergunta, mas finalmente ele toma coragem e diz: hoje, quando você se lembra daquilo, você acha que realmente existia um tio? Ela diz: honestamente, eu não tenho ideia. Talvez minha mãe tenha mesmo me confiado aos cuidados de alguém. Talvez eu tenha simplesmente desembarcado na estação errada. Mas naquele tempo na Coreia era comum que as mães abandonassem seus filhos, especialmente se estes não fossem totalmente coreanos. Muitas vezes elas não conseguiam suportar a vergonha, o estigma social de serem cruelmente hostilizadas pelos outros. Geralmente as crianças eram deixadas em estações de trem ou em outros lugares públicos. Então, diz Strobel,
Naquele dia você sabia quais eram as intenções da sua mãe? Ela olha para baixo e responde: não, não sabia. Ela ergue os olhos, olha para Lee Strobel e diz: mas prefiro pensar o melhor dela. Tenho de agir assim, você entende? Acho que todos os órfãos pensam que a mãe, sua mãe é uma princesa. Ela estava sob muita pressão. Não há a menor dúvida quanto a isso. Seu futuro dependia daquilo. Lee Strobel diz: entendo. Parece que todos nós queremos crer que os nossos pais têm as melhores intenções, né? Naquele dia, na estação de trem, começa uma odisseia para você. Quanto tempo isso durou? Sobrevivi sozinha por pelo menos 2 ou 3 anos. Se eu tivesse ficado na cidade, seria encontrada por organizações que estavam começando a resgatar crianças mestiças, mas eu ficava sempre nas montanhas ou em pequenos vilarejos. O que não teria enfrentado uma criança pequena vagando ao acaso durante anos? Naquela hora, pensei, diz Lee Strobel, na pequena Penélope, minha linda neta, com seu sorriso fácil e um amor espontâneo pela vida. Ela é tão bem cuidada, tão inocente, tão bondosa e tão dependente da sua família para tudo. Lee Strobel olha para Stephanie Fest e diz: tem uma neta que está com 4 anos. Oh, eu também, ela responde. Então você sabe o que eu vou perguntar agora. Você provavelmente olha para ela e pensa: como foi que eu consegui sobreviver com apenas 4 anos de idade? Como? Ele olha para ela e diz: como você conseguiu sobreviver? Só por Deus, é o que eu penso. Só por Deus. Lee Strobel volta a pensar na sua netinha, no quanto a netinha come, as refeições que faz várias vezes ao dia. E pergunta para Stephanie Fest: como você fazia para comer? Na verdade, ela diz, havia muita comida na zona rural, menos no inverno. E vocês sabem que inverno no Extremo Oriente é extremamente severo, é inverno com muita neve. Ela diz: eu roubava o que queria. Havia pomares, hortas e plantações de arroz. Enquanto ninguém me pegasse, eu podia comer. Eu me lembro, diz ela, de seguir um grupo de crianças sem lar. De noite, elas rastejavam pelas plantações e pegavam alguns melões. E eu disse: eu também posso fazer isso. Então, houve um período em que toda noite eu esperava o vigia da plantação dormir, para então rastejar e pegar o que eu quisesse para comer. Além disso, as plantações de arroz eram cheias de grilos e gafanhotos. Eu os pegava e os prendia pela cabeça com uma palha de arroz, até completar uma fieira que eu amarrava em volta do meu cinto. No fim do dia, eles já estavam completamente secos, então eu os comia. E eu matava ratos do campo, ela diz. Eles saíam do mesmo buraco na mesma hora, todos os dias. Eu aprendi a ser muito, muito paciente. Quando eles botavam a cabeça para fora, eu os apanhava antes que conseguissem voltar para dentro do buraco. Eu comia tudo: a pele, as orelhas, a cauda. Lee Strobel continua o relato, a pergunta, a entrevista, dizendo: e no inverno? Esse período deve ter sido insuportável para você. Era muito frio, sim. Eu não tinha para onde ir ou o que comer. Na verdade, eu deveria ter morrido no primeiro inverno. Não sei como sobrevivi, mas me lembro de que encontrei uma toca de raposa e passei a morar ali. Ajuntei toda a palha que consegui encontrar nas plantações de arroz e fiz um pequeno abrigo para mim. Eu ia à aldeia quando todos estavam dormindo e roubava o que conseguia dos aldeões. Os aldeões sabiam que você estava lá? Pergunta Lee Strobel. Sim. De vez em quando, uma mulher bondosa deixava a porta de sua casa aberta. Então eu podia entrar e me aquecer. Aquelas eram respostas à oração, porque se eu ficasse apenas na toca,
tremeria de frio a noite inteira. Você mencionou que era vítima de zombarias, diz Strobel. E ela responde sim, o tempo todo. As crianças zombavam de mim porque eu era mestiça. Os fazendeiros gritavam comigo porque eu roubava as suas plantações. Para todo mundo eu era uma tugue suja. Quando você é uma criança pequena e ouve as pessoas o chamando daquele jeito, dia após dia, você começa a acreditar naquilo. Eu acreditava que qualquer um podia fazer o que quisesse comigo, porque eu não me considerava uma pessoa. Eu não valia nada, estava suja, era impura, não tinha nome, não tinha identidade, não tinha família, não tinha futuro nem esperança. E com o tempo eu passei a me odiar. Houve ocasiões que eu seguia um grupo de crianças sem lar. Algumas vezes permitiam que eu me misturasse com eles. E em outros momentos faziam coisas más comigo. Eu não tinha como saber o que ia acontecer. Então eu me tornei extremamente vigilante, muito cautelosa. Mesmo assim, a criança dentro de mim queria sempre estar com as pessoas. Eu sempre quis escutar alguém dizendo: seja nossa amiga, fica aqui conosco. Eu simplesmente tentava sobreviver. Chorava quando era abusada, implorava por misericórdia, ficava com raiva, chutava, gritava. Aprendi muito cedo a xingar. Nos primeiros dias ou semanas eu chorava querendo a minha mãe. Tentei muito encontrar o caminho de volta para casa. Talvez ela estivesse na próxima colina. Talvez ela estivesse na próxima esquina. Quando eu avistava uma aldeia, pensava: aquela é a minha aldeia. E eu corria para lá. Mas nunca era a minha aldeia. Lee Strobel continua perguntando para ela: você falou de abusos. As pessoas castigavam você? Preste muita atenção nessa história. Ela diz: uma vez, os fazendeiros me flagraram roubando e me jogaram numa espécie de cisterna abandonada, um poço, esperando que eu morresse. Entrei em pânico, porque até hoje eu não sei nadar. Havia água no fundo, mas quando me jogaram, encontrei uma rocha que saía das paredes do poço, e a escalei, ainda que houvesse água no local onde eu estava. Eu me lembro de ter gritado e ouvido o eco da minha voz, mas ninguém veio me resgatar. Aí eu pensei com toda clareza: ok, eu vou morrer. Em certo sentido estava tudo bem. Pensei: se eu deixar acontecer, eu posso morrer. Mas, finalmente, depois de alguns dias, ouvi a voz de uma mulher idosa me chamando: menina, menina, você ainda está aí embaixo? Eu gritei: sim, estou. Ela desceu um balde pelo poço. Estava escuro, difícil de ver, mas eu ouvia o metal batendo na pedra. Quando o balde chegou onde eu estava, então ela estava se firmando em cima de uma pedra, não estava no fundo. Agarrei-me a ele da melhor maneira que pude. Ela me puxou para cima. Eu ainda consigo ouvir, diz ela. Ela já é uma senhora hoje, com uma missão internacional para cuidado de órfãos. Stephanie Fest. Ainda consigo ouvir aquele barulho na minha mente. Clã, clã, clã. Aquela senhora idosa me pegou por baixo dos braços, me levou até um curral, cobriu-me com palha, me aqueceu e me trouxe um pouco de comida. Ainda que antes eu tivesse sido vítima de maldades, aquela foi a primeira vez que percebi que alguém poderia me matar. Pensei: por que eu sou tão má a ponto de as pessoas quererem me matar? Por que não posso ser como as outras crianças que têm um pai e uma mãe? Strobel pergunta: o que foi que a mulher lhe disse? Ela disse: essas pessoas vão ferir você, mas é muito importante que você viva. Hoje, como adulta, lembrando de tudo isso, creio que aquelas foram palavras proféticas. Mas na época, eu lembro de ter pensado que aquilo tinha a ver com o fato de que aquela senhora conhecia minha mãe. Pensei que ela estava dizendo que se eu me levantasse bem cedo de manhã e fosse para o topo da montanha mais próxima, encontraria minha mãe ali. Noutra ocasião, diz Stephanie, eu fui encontrada roubando comida.
Eu me lembro de um fazendeiro que me agarrou pelo pescoço, me chamou de Tug e gritou: vamos nos livrar dela. Outros fazendeiros disseram: ela é mesmo uma ameaça, vamos amarrá-la na roda d'água. Eles me pegaram pelos pés e pelos ombros, me levaram até a roda d'água no canal e me amarraram virada para cima. Se eu fechar os olhos agora, diz Stephanie, eu ainda posso dizer a você quais formações de nuvens vi naquela posição. Eu me lembro de ter ouvido os meus próprios gritos, dos meus pés e das minhas mãos sendo esticados, de ter ido para debaixo da água e das minhas pernas, dos seixos e da areia que entraram por minha boca e pelo meu nariz. Eu me lembro de ter subido à tona, cuspido aquilo tudo, gritado e praguejado, uma criança. Eu sentia gosto de sangue na boca, meus olhos estavam inchados. Então, de repente, do nada, a roda d'água parou. Senti uma mão me tocar e ouvi a voz de um homem dizer: está tudo bem, vou tirar você da roda d'água, não lute comigo. Ele me tirou da roda e me colocou no chão. Os meus olhos estavam inchados, então eu tinha dificuldade para vê-lo, mas me lembro de que ele usava uma roupa branca. Naquela época, na Coreia, homens mais velhos que já eram avós usavam roupas brancas. Ele pegou um lenço, me limpou o melhor que conseguiu, depois me deu um pouco de água para beber. Então ele disse as mesmas palavras da mulher que me resgatou do poço: essas pessoas querem ferir você, você nem precisa sair daqui, mas você precisa viver, menina, isso é muito importante, escute o que eu digo, você precisa viver. Finalmente, nas suas andanças, ela chegou a Daejeon, uma das maiores cidades da Coreia do Sul. Ela diz: um rapaz se aproximou de mim, me chamou de Tug e me perguntou: você é nova aqui, não é? Sim, sou, eu disse. Ele prosseguiu: você precisa de um lugar para ficar? Ninguém jamais havia pedido para eu ficar em sua companhia. Eu respondi: sim, preciso. E aí ele disse: venha comigo. Havia um rio que cortava a cidade, havia também uma barragem que acabou se transformando em uma cidade de crianças, havia centenas de órfãos nas duas margens. Aquele garoto era o líder de uma pequena gangue e me deixou fazer parte do seu grupo. Os primeiros dias foram maravilhosos. Quando eles conseguiam comida, repartiam comigo. Eles tinham cobertores e deixavam que eu os usasse. Acendiam fogueiras, contavam histórias folclóricas, e quando chegava a hora de dormir, eu dormia perto daquele rapaz e de outras crianças. Mas depois de alguns dias, as coisas ficaram feias. Eu virei um joguete nas mãos deles. Eu tinha apenas algo em torno de 7 anos. Sabia que aquilo era errado, mas na minha cabecinha, eu achava que deveria acontecer com todo mundo. É isso que você faz para poder ser parte de uma família. Não sei quanto tempo fiquei com eles, mas houve uma epidemia de cólera na Coreia do Sul e eu fiquei muito, muito doente. Se você pega cólera, diz Stephanie Fest, perde peso, tem febre alta, sofre delírios. Eu pensei: preciso sair daqui, preciso voltar para a zona rural, onde o ar é melhor, preciso conseguir comida fresca e tudo vai ficar bem. Eu estava caminhando por um beco escuro e vi outra criança que provavelmente tinha cólera caminhando pelo esgoto a céu aberto. Eu me aproximei enquanto ela gritava. Não sei quão doente ela estava, mas pensei: ela está com fome e eu estou com fome, então vou roubar um pouco de comida. Mas fomos de novo pegas pelos fazendeiros. Eles nos levaram a um prédio que tinha sido bombardeado durante a guerra. Os meninos da barragem tinham me falado a respeito daquele prédio. Quando vivíamos na barragem, havia muitos ratos de sarjeta, mas se estivéssemos juntos, eles não nos incomodariam. Mas os ratos moravam naquele prédio e nós nunca deveríamos ir lá. E os fazendeiros, 4 ou 5 deles, nos jogaram lá. Eu me lembro de ter segurado aquela menininha doente e ter gritado muito, mas essa é a última coisa de que me recordo.
Lee Strobel pergunta: do que você se lembra depois disso? De ter aberto os olhos e encarado 2 olhos azuis. Olhos azuis? De quem? Mais tarde, Lee Strobel vai descobrir o nome da pessoa que tinha os olhos azuis. Era Iris Eriksson, uma enfermeira sueca que trabalhava para a Visão Mundial. O trabalho dela era resgatar bebês das ruas. E aqui a gente está entrando no centro dessa história. Preste muita atenção. Naquele tempo as crianças eram abandonadas à torta e à direito, principalmente porque a Coreia estava ainda tentando sobreviver ao pós-guerra. Se alguém tivesse mais filhos do que pudesse sustentar, simplesmente os abandonava. Aliás, nós vivemos isso. Em certa medida, no Paraguai, nós vimos muitos casos de abandono de pessoas por não poderem ser sustentadas. Iris Eriksson tinha a responsabilidade de pegar os bebês, não crianças mais velhas como Stephanie Fest, que já estava com 7 anos aproximadamente. Iris Eriksson pegava os bebês porque eles tinham maior probabilidade de sobreviver, mais chances de serem adotados, menos chances de terem problemas de comportamento naquela janela para a adoção. Mas Lee Strobel, ansioso pelo fim da história, pergunta: mas o que aconteceu com você? Stephanie diz: esta é a história que me contaram depois. A senhorita Iris me encontrou no lixão. Viu que eu estava mais morta do que viva. Sentiu pena de mim, mas eu era muito velha para ser tratada por ela. Ela se levantou para me deixar ali, mas disse que 2 coisas a fizeram mudar de ideia. E Stephanie Fest faz uma pausa na entrevista com Lee Strobel para dizer o seguinte: você precisa entender, Lee, que a senhorita Eriksson era uma luterana muito serena, bastante reservada em sua fé. Então aquilo não era algo comum para ela. O que aconteceu foi o seguinte: quando ela se levantou e começou a caminhar, sentiu as pernas muito pesadas, mas muito pesadas mesmo, e não sabia por quê. Tentando entender aquilo, ela ouviu uma voz. Stephanie Fest, quando conta isso para Lee Strobel, diz ele, ela deu uma gargalhada. Sabe de uma coisa, ela diz, você precisava estar lá quando ela contou tudo isso. A senhorita Eriksson, Lee Strobel, disse, ouvi uma voz em sueco, a língua de Iris Eriksson, que disse apenas 2 palavras em sueco, que traduzidas em português são 4. E eu vou pedir para você repetir essa fala. A garota é minha. A garota é minha. Ela ficou assombrada. Iris Eriksson ouviu aquilo. Só ela estava ali e a garota. E mais ninguém no lixão. A garota é o que Deus fala meu e a seu respeito. Não havia ninguém com ela. Lee Strobel está querendo entender a cena. Não havia ninguém com ela. Não, ninguém. Ela disse para Stephanie Fest, eu sabia que era Deus e sabia que deveria dar uma resposta para ele. E foi exatamente o que ela fez. Ela me pegou nos braços, me levou para o seu consultório, permitiu que eu ficasse lá por algumas semanas e depois, quando eu estava melhor de saúde, me transferiu para o orfanato da Visão Mundial naquela cidade. O orfanato se tornou uma casa para mim. As condições eram primitivas, o encanamento era externo, os colchões faziam às vezes de cama, centenas de crianças clamavam por atenção, eu era uma das mais velhas. Minha tarefa era cuidar dos bebês, lavar as fraldas, colocá-las no varal para secar, carregá-las nas costas enquanto trabalhava. Eu amava os bebês. Amor, amor.
Eu não tinha ouvido essa palavra durante todo o relato de Stephen, diz Lee Strobel. Criar relacionamento com os pequeninos foi uma cura para você, foi uma emoção nova para você, sim. Quando fui para a ala dos bebês, todos ficavam com os braços estendidos querendo que eu os pegasse. Eu me senti amada. Os funcionários não tinham tempo suficiente para cuidar de todos, então eu cantava para eles, eu os abraçava, eu passeava com eles. Mas de vez em quando um bebê desaparecia. E Lee Strobel pergunta, desaparecia? Ela diz sim. E quando eu perguntava para onde o bebê tinha ido, eles diziam, ele foi para os Estados Unidos. Ah, eles eram adotados. Era isso mesmo. Eu não sabia, diz ela, eu não sabia o que significava adoção. Só sabia que quando eles falavam que o bebê tinha ido para os Estados Unidos, era algo bom. Então um dia o diretor disse que um casal norte-americano viria para escolher um dos meninos. Olha só, meus irmãos. Deus é gracioso, amém, amados? Aleluia. Imediatamente comecei a trabalhar para deixá-los preparados. Penteei os cabelos dos meninos, dei banho neles, belisquei suas bochechas para eles ficarem coradinhos, vesti os meninos com as melhores roupas que nós tínhamos, e no dia seguinte a campainha tocou. Um obreiro abriu a porta e foi como se o senhor Golias tivesse entrado no orfanato. Ele era muito alto e muito corpulento. Naquele tempo, na Coreia, só pessoas ricas eram fortes. Então pensei que ele devia ser o homem mais rico do mundo. Ele entrou, parou, então a senhora Golias entrou, a esposa do senhor Golias. Ela era um pouco menor. Eles falavam inglês e havia um intérprete. Os bercinhos dos bebês foram colocados no corredor e eu observava enquanto o homem escolheu um bebê e se estendeu para pegá-lo no berço. Lee Strobel diz que Stephanie Fest levanta o rosto, brilhando quando lembra disso. Ela diz, eu fiquei sem ação diante da cena. Eu acho que eu nunca tinha visto um homem pegar um bebê daquele jeito. Ele aproximou o bebê do seu rosto, o beijou e começou a conversar com o pequeno. Foi aí então que eu comecei a sentir uma emoção forte, ela diz. Eu o vi colocar o bebê de volta no berço e fazer a mesma coisa com o outro. O que eu não percebi é que eu estava cada vez mais me aproximando daquele homem. Eu estava muito curiosa. Ele colocou o segundo bebê debaixo do seu queixo, olhou fixamente nos olhos da criança que estava chorando, e o meu coração começou a fazer pum, 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 pum. Porque eu sabia que aquilo era bom. Algo em mim dizia, isso é bom. Ele devolveu o segundo bebê, fez a mesma coisa com o terceiro, e foi aí que ele me viu com o canto do olho. Ele fez a mesma coisa, beijou o bebê, o colocou de volta, e se virou para me olhar melhor. Eu comecei a dar alguns passos para trás. Lee Strobel pergunta aí, quando ele olhou para você, o que você viu? Agora, já se haviam passado 2 anos no orfanato. Ela já estava com quase 9 anos. Ela diz, eu já estava fazia 2 anos no orfanato. Eu ainda tinha sujeira no corpo, especialmente nos cotovelos e nos joelhos. E quem é pai e mãe sabe que se a gente não cuidar dessas partes das crianças, elas ficam encardidas mesmo, né? Criança encarde. Era uma sujeira, diz ela, que estava incrustada na minha pele. Eu tinha tanto piolho que o meu cabelo estava branco. Tinha tantos vermes que quando eles ficavam com fome, rastejavam pela minha garganta. Eu tinha um olho torto, daquele tipo de olho caído. Não enxergava muito bem, provavelmente por causa da desnutrição. O meu rosto não tinha expressão. Eu pesava... Com quantos anos, meus irmãos? Eu pesava menos de 13 quilos. Era esquelética.
tinha furúnculos e cicatrizes por todo o corpo. Mesmo assim, ele veio na minha direção, abaixou-se o máximo que conseguiu até ficar de cócoras, e me olhou bem nos olhos, estendeu a sua mão imensa e tocou o meu rosto, deste jeito. Nesse momento, Stephanie Fest fecha os olhos e começa a acariciar o próprio rosto na frente de Lee Strobel. A mão dele depois cobriu minha cabeça. Foi tão bom senti-la. Ele começou a acariciar minha cabeça e meu rosto. Eu fiquei hipnotizada. Veja só, era a imagem da graça de Deus. O Deus que nos adota. Eu era uma criança que não tinha absolutamente nada a oferecer. Nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento. Vulnerável, com cicatrizes e fraquezas. Então algo incrível aconteceu, e eu vou para o fim da história. Foi tão bom sentir aquela mão no meu rosto, Stephanie relatou. Por dentro eu pensava, olha só meus irmãos, por dentro eu pensava, continue, não deixe que esta mão se vá. Mas ninguém jamais tinha me tocado daquele jeito, e eu não sabia como responder. Lee Strobel olha para Stephanie Fest e diz, e como você reagiu? Stephanie arregalou os olhos, como se ainda estivesse impressionada com o que ela fez. Eu cuspi nele. Puxei a mão dele de mim, e por 2 vezes eu cuspi nele. Eu depois corri para me esconder no armário, porque eu não sabia como agir. Cuspiu nele? Lee Strobel pergunta, você cuspiu nele? A minha mente, diz Lee Strobel, a minha mente entrou em parafuso. A graça de Deus estava diante daquela criança, mas aquela criança aparentemente estava fechando a porta da graça. Como você foi capaz de fazer algo assim? Stephanie Fest estava procurando uma explicação, mas ela diz, mais tarde, fui chamada ao escritório do diretor do orfanato, e aquele casal estrangeiro estava lá. Pensei, agora eu estou encrencado. Agora complicou. Eu vou ser castigada pelo que eu fiz. Eles vão me expulsar daqui. A intérprete apontou para o homem e para a mulher. Os estrangeiros, aqueles forasteiros, aquele homem enorme, com um coração imenso, que chorava por causa das crianças. E ela disse, eles querem levar você para a casa deles. O que me deixou chocada, ela diz, foi que eles facilmente poderiam ter escolhido uma criança mais submissa, talvez o bebê que eles pensaram em adotar primeiro, uma criança sem a bagagem emocional e as feridas que eu tinha como menina de rua. Eles poderiam ter escolhido alguém. Permita-me a transposição, eu preciso fazer uma transposição. Deus poderia ter refeito a raça, mas Ele olhou para mim, para você e nos amou. Deus não precisava ter matado o Filho único na cruz do Calvário, mas Ele preferiu, porque Deus é gracioso. Eles disseram, esta é a criança que queremos. Eu não entendi que estava sendo adotada na época. Pensei, olha só, pensei que seria empregada deles. Normalmente é isso que acontece na Coreia. Quando uma criança atinge certa idade, é vendida para ser empregada de pessoas ricas. Uma empregada. Quando eu fui para a casa deles, eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto uma geladeira, um vaso sanitário ou uma cama.
Tínhamos colchões. Eu pensei, uau, esse será um excelente lugar para trabalhar. Eles tinham até ovos, que só coreanos ricos podiam comprar ovos. Eles me limparam, me deram antibióticos, trataram da minha saúde, me alimentaram, me colocavam para dormir, compraram roupas novas para mim, mas nunca me forçaram a muitos trabalhos. Eu fiquei confusa. Durante meses eu queria saber porquê, mas tinha medo de perguntar. Por que eles não estavam me enchendo de trabalhos? Então, certo dia, uma menina me disse: você tem cheiro de americana. E eu retruquei: o que você quer dizer com isso? Ela disse: você tem cheiro de queijo. Cheiro de queijo. Eu disse: não, eu não sou americana, mas esses americanos são muito legais. Até agora não me colocaram para ficar trabalhando. Eles estão me tratando muito bem. Ela olhou para mim com uma expressão de surpresa e perguntou: Stephanie, você não entendeu que você é filha deles? Essa ideia nunca havia passado pela minha mente. Não, eu não sou filha deles. E ela insistiu: você é sim, você é filha deles. E ela diz: eu fiquei chocada, saí correndo do quarto, subi a colina em direção à minha casa, dizendo a mim mesma, deixei minha colega para trás e saí correndo: sou filha deles, sou filha deles. É por isso que sou tratada desse jeito, é por isso que eles não me espancam, é por isso que ninguém me chama de Tug. Sou filha deles. Meu Deus, corri para casa, corri para minha mãe, que estava sentada numa cadeira, e disse em coreano: eu sou sua filha. Ela ainda não falava coreano, mas um trabalhador traduziu para minha mãe: ela está dizendo que é sua filha. Com isso, enormes lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da minha mãe. Sim, Stephanie, você é minha filha. Li sobre, eu pergunto: o que você sentiu nessa hora? Ela diz: isso foi... E Li sobre, eu diz, naquele momento ela levantou as mãos. Disse: Li, não há palavras. Simplesmente não há palavras. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! É a graça de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Estava olhando para essa história dizendo: meu Deus, é isso que o Senhor fez. Foi isso que o Senhor fez quando olhou na cruz o Filho amado e disse: eu quero muitos filhos na glória. Eu quero esses filhos cheios de vermes, cheios de doença, de furúnculos, sujos pelo pecado. Eu quero todo mundo comigo no meu colo, no meu abraço, no meu beijo. Eu quero encerrar com Efésios capítulo 2, que fala justamente sobre essa manifestação graciosa de Deus. Aleluia. Não poupe louvores ao Senhor, amém? Amém. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós estávamos a sofrer, destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas, diga a misericórdia, diga a graça, diga o amor
de Deus é muito grande. Paulo diz: a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo, pela graça de Deus, vocês são salvos. Pela graça de Deus, pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo espiritual. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou, por meio de Cristo Jesus. Pela graça de Deus, diz Paulo, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Ninguém, portanto, pode se orgulhar de tê-la. Vocês são salvos pela graça de Deus. Graça. Salvos pela graça.